Em plena era das redes sociais e da cultura do cancelamento, parece que nem a Disney, com todo o seu poder e influência, consegue evitar polêmicas. E a mais recente dor de cabeça da gigante do entretenimento tem nome e sobrenome: Rachel Zegler. A protagonista da não tão aguardada adaptação live action de Branca de Neve. De acordo com fontes internas, a situação atingiu um ponto crítico, deixando executivos da empresa completamente perdidos sobre como lidar com a jovem atriz fora de controle. Já vamos falar sobre isso. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá essa moralzinha, não esqueça de curtir e compartilhar, porque isso ajuda muito a entregar esse vídeo para mais pessoas. Beleza? Vamos trabalhar então. Fala pessoas, eu sou o Gustavo e esse é o Barba Movies. Para entender como a gente chegou aqui, a gente vai precisar voltar um pouquinho no tempo. Rachel Zegler conquistou Hollywood depois da sua estreia em Amor Sublime Amor, ou West Side Story, do Steven Spielberg, e foi anunciada como a nova Branca de Neve em 2021. A escolha gerou reações mistas desde o início. Enquanto alguns celebraram a diversidade no elenco, afinal a menina é meio colombiana, outros questionaram a fidelidade à descrição original da personagem com pele branca como a neve. Eu vou deixar bem claro aqui, de novo, que para mim isso nunca foi pauta, tem iluminação, tem CGI, tem maquiagem, existe solução para isso, então isso para mim nunca foi um problema. Mas o que realmente começou a abalar a relação da atriz e o público foram as declarações sobre o clássico da Disney. Durante a D23 Expo, evento oficial da Disney, a Zegler não demonstrou qualquer reverência ao material original de 37, considerado por muita gente um marco na história da animação. Na verdade, o filme de 37 foi o que deu o start no império que a Disney se tornou. Ela disse que a Branca de Neve não vai ser salva pelo príncipe, ela não vai sonhar com amor verdadeiro, ela vai sonhar em se tornar a líder que ela sabe que pode ser. Ela disse isso num tom quase desdenhoso, como se o original fosse algo ultrapassado e sem valor. Em outra entrevista, Zegler foi ainda mais longe ao criticar o papel do príncipe no filme. Abre aspas. Há um grande foco na história de amor dela com um cara que literalmente a persegue. Estranho? Estranho. Então não fizemos isso dessa vez. Fecha aspas. Para muitos fãs que cresceram com o clássico, essas palavras soaram como um tapa na cara. Não era só uma modernização da história, era uma aparente rejeição dos próprios elementos que tornaram Branca de Neve tão especial para gerações de espectadores. Se as críticas do filme original já tinham irritado uma parcela significativa do público, as declarações políticas dela levaram a atenção a outro patamar. Ela nunca escondeu as posições políticas progressistas, mas o problema não foi necessariamente as opiniões. Foi a maneira como ela expressou isso, principalmente como misturou o ativismo dela com a promoção de um filme infantil da Disney. Um episódio aconteceu depois das eleições americanas de 2024. A Zegler, claramente desapontada com o resultado, foi para as redes sociais e meteu o pé no pau da barraca num desabafo carregado de emoção e declarou que esperava que os apoiadores do Trump nunca conhecessem a paz. Dizer que fazer isso foi burrice é pouco. A declaração que mirava o próprio público da Disney e do filme gerou uma tempestade de críticas, com muita gente questionando se alguém com declarações tão divisivas deveria ser o rosto de um filme familiar destinado a todos os públicos. Uma fonte próxima à produção revelou que foi assim durante todo o tempo das filmagens. A ligação da política com Branca de Neve era perturbadora, e o timing não tinha como ser pior. Com o lançamento do filme se aproximando, cada comentário polêmico da Zegler se transformava em mais combustível para a fogueira, que ameaçava consumir não só a reputação dela, que já foi para o ralo, como o próprio projeto multimilionário da Disney. Segundo informações do Page Six, um site especializado, os executivos da Disney têm tentado, sem sucesso, fazer com que a Zegler modere as suas declarações. A situação chegou a tal ponto que ligações diretas foram feitas do alto escalão da empresa para a atriz. Um insider do filme confessou que a atriz principal da Disney está fora de controle. Eles não sabem o que fazer. Ela é uma menina de 20 e poucos anos que fala sem rodeios e os chefes da Disney ligaram para ela diretamente e pediram que ela baixasse a bola. Eles ligaram para a agente dela e ela se negou a ouvir. Essa revelação mostra o nível de desespero dentro da Disney. Não é comum que executivos de alto escalão intervenham diretamente para controlar declarações e chiliques de um membro do elenco. Geralmente essas coisas são tratadas por equipes de relações públicas, agentes. O fato dos chefes estarem envolvidos sugere que a situação escapou completamente ao controle. Numa tentativa desesperada de minimizar os danos, a Disney parece estar adotando táticas de controle de mídia raramente vistos para grandes lançamentos. Segundo fontes da indústria, o estúdio está planejando substituir entrevistas tradicionais com a imprensa por encontros com influenciadores cuidadosamente selecionados. E vai ver quais são os influenciadores. Não vai pegar nenhum
da direita, vai ser tudo esquerdista. Um insider disse ao Page Six que a Disney está se inclinando a ter influenciadores para entrevistar Rachel e Gal. Eles querem se concentrar no conteúdo, não nas controvérsias. Essa estratégia transparece o medo da Disney de que perguntas difíceis da imprensa tradicional possam levar a mais declarações polêmicas da Zegler. Ao recorrer aos influenciadores, muitos dos quais dependem de boas relações com estúdios para acesso exclusivo a conteúdo, a Disney espera criar um ambiente mais controlado, onde as perguntas vão ser mais suaves e o foco vai estar nos aspectos positivos do filme, se é que sobrou algum. Essa não é a primeira vez que a Zegler se envolve em controvérsias relacionadas aos seus papéis. Antes mesmo de Branca de Neve, a atriz já tinha demonstrado certo desprezo por materiais originais e fãs tradicionais. Durante a promoção de Shazam, Fúria dos Deuses, Zegler, que fez o papel de Antia no filme, chamou a atenção negativamente ao minimizar a importância dos fãs de quadrinhos. Numa entrevista, quando questionada sobre as expectativas dos fãs, ela respondeu, abre aspas, honestamente não me importo com o que eles pensam, fecha aspas. A declaração gerou uma onda de críticas, com muita gente argumentando que sem o apoio da base de fãs de quadrinhos, esses filmes nem existiriam para começo de conversa. E esse padrão de aparente desrespeito pelos materiais originais e os admiradores deles começou a definir a imagem pública da Zegler. Então, na verdade, ela já entrou para Branca de Neve com um peso nas costas, né? O público já estava pegando o ranço dela. Só que, infelizmente, Branca de Neve vai acabar com a carreira da menina. Para piorar a situação, sim, porque nada é tão ruim que não possa ficar pior, Shazam, Fúria dos Deuses acabou se tornando um fracasso de bilheteria, arrecadando menos de 134 milhões mundialmente, contra um orçamento estimado de 125 milhões, sem contar o marketing. Embora o desempenho do filme não possa ser atribuído unicamente às declarações da Zegler, a combinação de controvérsia e fracasso comercial certamente não ajudou a reputação dela. A premiere de Branca de Neve deveria ser um momento de celebração para a Disney, uma oportunidade de mostrar a nova princesa ao mundo. Só que em vez disso, o evento foi marcado por decisões incomuns que só alimentaram especulações sobre o nível de preocupação dentro do estúdio. Num movimento raramente visto para grandes lançamentos, a Disney proibiu a presença da imprensa tradicional no tapete vermelho do evento. Essa tática, normalmente reservada para filmes envoltos em grandes controvérsias, como foi o caso, por exemplo, de The Flash, durante aquele escândalo envolvendo Ezra Miller, mandou um sinal claro. A Disney está em modo de controle de danos. A decisão em comum gerou ainda mais especulações sobre a qualidade do filme e o nível de confiança que o estúdio tem na atriz principal. Se a Disney está disposta a limitar o acesso da imprensa a tal ponto, qual é o tamanho real do problema? Enquanto a Disney tenta controlar a narrativa oficialmente, nas redes sociais a história é bem diferente. Clipes das declarações controversas da Zegler estão circulando repetidamente, gerando novas ondas de indignação a cada compartilhamento. Hashtags como Not My Snow White e Boycott Snow White têm ganhado força, com milhares de usuários expressando sua frustração não só com as mudanças na história, mas com a atitude percebida da atriz em relação ao material original e aos fãs. Um vídeo particularmente viral mostra uma compilação de vários momentos em que a Zegler parece desdenhar do filme original de 37, com legendas destacando a ironia de alguém que conseguiu um papel tão cobiçado demonstrar tão pouco respeito pela obra que originou. Comentários como por que ela aceitou o papel se odeia tanto a história original e a Disney precisava de alguém que realmente amasse Branca de Neve para esse papel são muito comuns nas sessões de comentários desses vídeos. A ironia da situação não passa despercebida. Numa era em que os estúdios dependem cada vez mais das redes sociais para promover seus filmes, as mesmas plataformas estão sendo usadas para amplificar as controvérsias que a Disney está desesperadamente tentando minimizar. Parte da controvérsia em torno do novo Branca de Neve vai além das declarações da Zegler. Envolve as próprias mudanças feitas na história clássica. Relatos sugerem que o filme não só moderniza alguns aspectos, como praticamente reimagina completamente o conto. Os 7 anões tradicionais foram substituídos originalmente por um grupo diversificado de criaturas mágicas de diferentes tamanhos e origens. A reação do público veio rápido e a Disney voltou com os anões, mas agora em CGI, privando uma minoria de uma oportunidade de emprego. É aí que a gente diz, e muita gente fica braba com a galera da Liga Nerdola, porque eles falam que a Disney é inclusiva. Não! A Disney é exclusiva, ela excluiu um grupo de anões. Ela preferiu usar uma alternativa digital, uma alternativa artificial, para não dar emprego para uma minoria, que já tem uma dificuldade muito grande de conseguir emprego. O Príncipe Encantado, aparentemente, tem um papel drasticamente reduzido.
E a própria Branca de Neve, pelo que a Zegler deixou transparecer nas entrevistas, parece ter sido transformada em algo mais alinhado com as heroínas contemporâneas do que com a princesa sonhadora do conto original. Vale lembrar que isso não tem inspirado ninguém em lugar nenhum. Essas mudanças geram um debate legítimo. Até que ponto uma adaptação pode se afastar do material original antes de se tornar uma coisa completamente diferente? A Disney tem o direito de reinventar suas próprias histórias, mas será que essas reinvenções ainda merecem carregar os mesmos títulos? O problema não é necessariamente a modernização em si. Afinal, muitos clássicos já foram atualizados com sucesso para ressoar com públicos contemporâneos. Até aí tudo bem. A questão é o aparente desrespeito pelo material original, que transparece não só nas mudanças, mas na maneira como essas mudanças foram comunicadas pela Zegler. As controvérsias em torno de Branca de Neve surgem num momento já complicado para a Disney. Nos últimos anos, o estúdio tem enfrentado críticas de diferentes direções. De um lado, acusações de ser muito woke, de politizar os conteúdos. Do outro, pressões para ser mais inclusivo e progressista. Mas aí também tu tem que pesar, né? Quem é que está reclamando mais? É o lado progressista ou o lado anti-woke? De onde eu tô, o lado anti-woke parece muito maior. Então, atende o lado maior. Nesse cenário polarizado, cada novo lançamento se torna um campo minado potencial. E quando a estrela de um dos teus projetos mais importantes parece incapaz de navegar por essas águas turbulentas com um mínimo de diplomacia, aí é onde a porca torce o rabo. O caso Zegler é particularmente complicado porque ele afeta diretamente um dos símbolos mais reconhecíveis da Disney, a primeira princesa de animação. Branca de Neve não é só mais um filme no catálogo da empresa, é parte fundamental do legado. Uma das pedras fundamentais sobre as quais o império da Disney foi construído. Com o lançamento de Branca de Neve se aproximando, resta saber qual vai ser o impacto real de todas essas controvérsias na bilheteria e na recepção do filme. A história do cinema está cheia de exemplos de filmes que superaram polêmicas pré-lançamento e se tornaram sucesso, assim como de projetos que nunca se recuperaram de uma má publicidade inicial. O verdadeiro teste vai vir quando o público finalmente assistir ao filme. Será que as mudanças na história vão funcionar por seus próprios méritos? A performance da Zegler vai ser convincente o suficiente para fazer os espectadores esquecerem as controvérsias? Uma coisa é certa, esse caso já se tornou um estudo sobre os desafios de gerenciar grandes propriedades intelectuais na era das redes sociais e da polarização política. A Disney, uma empresa que construiu seu império vendendo sonhos e magia, está agora enfrentando uma realidade bem menos encantada. Se tem uma lição a ser aprendida com todo esse episódio, talvez seja sobre a importância de escolher cuidadosamente não só os atores como o talento adequado, mas também aqueles que compreendem a responsabilidade de representar personagens icônicos. Quando se trata de adaptações de obras amadas por gerações, o equilíbrio entre inovação e respeito pelo legado é delicado. A comunicação, tanto das mudanças em si quanto das razões por trás delas, pode ser tão importante quanto as próprias mudanças. Para atores jovens como a Zegler, o caso também serve como um lembrete dos desafios únicos de ser o rosto de uma grande franquia. A liberdade de expressão é um direito, ok, mas na indústria do entretenimento palavras têm consequências, especialmente quando estão ligadas a projetos de centenas de milhões de dólares, como é o caso. O que deveria ser um momento triunfal na carreira da Zegler, e mais um sucesso garantido para a Disney, se transformou numa tempestade de controvérsias, com executivos desesperados tentando controlar uma situação aparentemente incontrolável, estratégias incomuns de mídia sendo implementadas e uma atriz que parece determinada a seguir seu próprio caminho independentemente das consequências. O drama nos bastidores ameaça ofuscar o próprio filme. A ironia final? Em meio a todas essas mudanças e atualizações, o novo Branca de Neve acabou reencontrando um elemento central do conto original: a maçã envenenada. Só que dessa vez o veneno não veio de uma bruxa malvada, mas de palavras impensadas e uma aparente falta de sensibilidade para com o legado que se está herdando. Enquanto isso, a Disney continua no seu modo de controle de danos, esperando contra todas as probabilidades que, de alguma forma, esse conto de fadas moderno ainda tenha alguma chance de se salvar. E era isso, pessoas. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham curtido. Obrigado por ficar até o final. Se teve valor para vocês, não esqueçam de curtir, comentar, se inscrever no canal, ative o sininho das notificações. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.